Exatamente. Galera, vamos entrar aqui a pergunta dos membros do canal, né? Vamos lá, tá engatilhado aí, Wellington Wellington Silva? É igualzinho o Wellington Silva mesmo, né, cara? Pergunta do... Aqui os membros do canal, agora, em todo podcast nosso, vão mandar pergunta, preferência pra galera que mora off-Rio, tá? Vamos começar aqui com o Júlio Toldo, da Ilha do Governador. Grande Júlio. Júlio Toldo. Não é todos os dias, não. É Júlio Toldo só. Boa noite, Flu Resenha. Obrigado pela oportunidade. Queria fazer uma pergunta. Peraí. Vamos botar aí? Vai botar, pode soltar. Boa noite, Flu Resenha. Obrigado pela oportunidade. Queria fazer uma pergunta para o Cícero Melo, né? Um dos poucos repórteres aí que eu tenho em consideração. Por que a mídia tem tanta raiva do Fluminense? Não é? Isso é em razão de ter muita Fla-Press envolvida ou é em razão daquele estouro de champanhe? E uma segunda pergunta, né? Se o Renato Gaúcho foi o cara mais bacana que ele entrevistou e duelou, tanto como técnico, como na época de jogador. Um abraço. Olha, um abraço aí pro Júlio. Júlio manda muito bem de futebol, Cícero. Né? Um abraço então pra você, Júlio. Obrigado aí pelas perguntas, obrigado pelo elogio. Olha, a primeira pergunta foi o quê em relação à imprensa? A imprensa. Eu já respondi essa pergunta quando eu vim com o Zé Ilan. Ele me perguntou e eu vou responder a mesma coisa que eu respondi. Eu não acho que a imprensa tem raiva do Fluminense. Como a gente tem que reconhecer, a gente daqui não pode tapar o sol com a peneira, tem que ser realista. A maior torcida é a do Flamengo. E se a maior torcida do Flamengo, em qualquer camada social, em qualquer lugar que você tiver, vai ter mais flamenguistas. E na mídia não é diferente. Eu conheço todos os meus colegas, companheiros de imprensa, seja repórter, comentaristas, locutores, a maioria é Flamengo. E por ser Flamengo, o Fluminense é o time que mais dá trabalho ao Flamengo, é o time que mais ganhou títulos depois do Flamengo, é o time que tinha mais títulos do que o Flamengo, até o Flamengo entrar numa fase muito boa, o Fluminense numa fase muito ruim. O Fluminense tinha mais títulos do Flamengo, foi ultrapassado nos últimos 10 ou 15 anos. Então, isso aí faz com que os jornalistas, que são rubro-negros, mesmo sem sentir, não digo que tenha ódio no Fluminense, mas tem essa mágoa. E aí, sem eles sentirem, ou até alguns por ignorância, por falta de profissionalismo, acabam querendo minar o Fluminense por causa da mágoa que tem como torcedor. Quando eles tinham que separar e não misturar as coisas. Quando abre o microfone, eu, por exemplo, quando abro, eu sou Fluminense. Nunca vou deixar de ser. Mas quando eu abro o microfone, ou vem a imagem da câmera, eu sou ESPN Futebol Clube. Se eu tiver que criticar o Fluminense, vou criticar. Se eu tiver que elogiar, vou elogiar. Se eu tiver que fazer pergunta complicada para jogadores, técnicos, dirigentes do Fluminense, vou fazer. Da mesma forma que eu faço para Flamengo, Botafogo, Vasco, Madureira, Olaria. Então, mas tem profissionais que não agem assim. Sempre o fanatismo, o clubismo está à frente de tudo. A gente sabe então é isso que acontece. Não é que a mídia, a gente não pode generalizar a mídia. Os que trabalham na mídia, que são Flamengo, sem perceber muitas vezes, acabam criticando mais o Fluminense do que os outros times, acabam direcionando essa coisa que vem do torcedor. Até, Cícero, porque assim, a escola que eu conhecia de radialistas, de locutores e tal, não tinha essa coisa. Não existia isso. É claro que o Valdir Amaral narrava o gol do Flamengo mais alto, mas ele narrava muito bem o gol do Fluminense. O Austin Rodrigues sempre comentava muito bem imparcial os jogos do Fluminense. Então, essa é uma coisa talvez mais... pessoal, uma sensação talvez mais recente agora e tal, mas né? se você parar pra pensar também nesse de narrador hoje da atualidade, o Cantarelli, ele assumiu que é Botafogo, ele é Botafogo. E ele narra muito bem. Como se ninguém soubesse que ele era Botafogo. Eu não vejo problema, inclusive, do jornalista dizer o time que torce. Por quê? Nenhum. O jornalista que disser que não tem time, tá mentindo. Tá enganando você que tá em casa vendo televisão, ouvindo rádio, ouvindo um podcast. Porque só trabalha em futebol quem gosta de futebol. E todo mundo que gosta de futebol tem seu time de coração. Então, primeiro de tudo, o cara que disser, e eu conheço alguns que dizem que não tem time, tá mentindo. E segundo, o cara pode ter o time dele e ser respeitado pelas outras torcidas porque é isento na hora de opinar, na hora de perguntar. Eu tenho essa grande comigo, é a satisfação maior que eu tenho de trabalhar no futebol.
É que todas as torcidas sabem que eu sou fluminense e todos me respeitam, dizem, você é isento, você não é parcial, você é imparcial em tudo que você faz dentro do futebol. Exatamente isso. E a outra pergunta sobre o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho talvez tenha sido o personagem mais pitoresco de todos. Pitoresco é ótimo. Porque todas as entrevistas que a gente fez sempre são ótimas. Sempre fez. Eu, por ter muita intimidade com o Renato e conhecer ele desde que ele era jogador do Flamengo, quando ele veio para o Flamengo, eu cobri o Flamengo pela Rádio Nacional. Ele veio em 87, Flamengo, né? Exatamente. E ali eu já trabalhava e cobri. E cheguei para ele, a primeira vez falei assim, eu sou gaúcho também. Eu estou no Rio desde os 4 anos de idade, não tenho sotaque nem nada, mas tenho a honra de ser gaúcho, de ser pelotense. E eu falei para ele, também sou gaúcho, sou de Pelotas. Então, e ali a gente começou a construir uma amizade que foi solidificando. E eu sei colocar pilha. O Renato é o cara que mais pega pilha. Que você faz uma pergunta direcionada, você sabe que ele vai responder de um jeito engraçado ou vai ficar meio pé da vida. Sim. Então eu sempre aproveitei isso, porque por conhecer ele, eu peguei isso a meu favor, né? Então sempre foram boas matérias, sempre grandes entrevistas que marcaram muito. Eu acho E eu tenho essa intimidade com ele que a maioria não tem, então as pessoas não sabem muito bem como lidar com ele. Tem medo das respostas dele, né? Muitas vezes são respostas meio grosseiras e tal. E eu não, eu sempre soube conduzir bem e ele foi um desses personagens. Agora, não é só ele, eu cito ele, Túlio Maravilha, figura, Edmundo, só figura, né? Só figura. Romário, como grandes personagens que me ajudaram muito a construir essa minha carreira. Inclusive tem uma passagem legal tua com o Edmundo, né? Sim. O Edmundo eu sempre tive problemas. A carreira toda tivemos brigas, confusões, já me xingou, já partiu para me agredir. Mas sempre me deu grandes matérias por causa disso tudo que foi criado. E quando ele se aposentou do futebol, ninguém sabia. Eu estava cobrindo na Marquês de Sapucaí Carnaval, numa dessas cervejarias, e ele estava. E eu não estava falando com ele já há muito tempo. Tive várias brigas com ele, que a gente parou vários períodos de falar, assim, por 6 meses, por um ano. E nesse dia ele estava lá e eu não estava falando com ele, nem ele comigo. Mas eu cheguei e perguntei, Edmundo, eu sei que a gente não está falando, mas você fala comigo? Ele falou, falo. Aí eu disse assim, onde você vai jogar? Isso era mais ou menos, o carnaval caiu início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro. E estava naquela coisa não tinha ainda clube, ele estava sem contrato. E eu perguntei, aonde você vai jogar? Qual clube? Tem tido propostas? Ele disse, olha, Cícero, vou te falar uma coisa que ninguém sabe ainda da imprensa. Você é o primeiro jornalista. Eu me aposentei. Não sou mais jogador de futebol. Eu tô aposentado. Aí eu virei para ele e falei, olha, então deixa eu te falar uma coisa. A gente sempre brigou muito, a vida toda a gente brigou, na minha carreira toda. Sempre tivemos muitos embates, mas eu queria te dizer que muito do que eu devo ao que eu sou, como jornalista esportivo, devo a você, porque sempre foram grandes matérias, sempre foram grandes confusões, sempre deu muita audiência onde eu estivesse trabalhando no rádio, na televisão. Então quero desejar a você muito sucesso, seja o que você fizer na tua vida. Aí os dois se emocionaram, nos abraçamos, choramos. Edmundo é um chorão, né? Edmundo é um chorão, como todo bom ariano também sou, né? É explosivo e chorão. Do Edmundo, eu tenho muita história com o Edmundo. Coisas boas deve ter coisa do Fluminense também, né? Edmundo naquela época do Quadrado Mágico, por exemplo, tinha histórias. Na verdade, o Fluminense não foram foi muito pouco, não foram as maiores histórias. As maiores histórias que eu tive com o Edmundo foi no Vasco e Seleção Brasileira. O Vasco e Seleção Brasileira, eu tive vários... situações de querer me agredir, outras me abraçou chorando, quando ele foi convocado pela primeira vez para a seleção depois do acidente em que ele teve preso, que infelizmente morreu uma pessoa. Eu fui o primeiro a dar a notícia para ele num treino do Vasco, ali dentro de São Januário. Ele foi convocado depois de muito tempo que ele não era convocado. Ele estava correndo, parte física, correndo em torno do campo. Quando ele passou, eu digo, Edmundo, você acabou de ser convocado para a seleção. Ele, quê? Aí ele parou de correr, parou o treino, veio, me abraçou, começou a chorar e disse, pô, esse é um dos dias mais emocionantes da minha vida, chorando, me abraçou, muito obrigado pela notícia e tal. Tudo bem. Passou uma semana, 10 dias. Vocês lembram daquele jogo Fluminense e Vasco em São Januário? 2-2, Copa do Brasil? 2 gols de Magno Alves. Zete era o goleiro do Fluminense. O primeiro tempo terminou 2-0 pro... Roger jogou muito nesse dia. Pro Fluminense, né? Vai lá. E aí, eu fui entrevistar o Edmundo. Todo mundo tinha medo de entrevistar o Edmundo. Os repórteres tinham medo porque ele, quando estava perdendo, ele ficava maluco. Xingava e tal. E eu justamente ia em cima dele. Eu sabia que ia dar uma boa entrevista.
Aí fui em cima dele, todos os repórteres indo no Magno Alves, nos que jogaram bem. Aguinaldo jogava naquele time também. Aí eu fui e falei, Edmundo, Vasco perdendo a classificação dentro de São Januário, 2-0 Fluminense. Aí ele disse, vai CF. Falou que no ar. Vocês podem falar palavrão aqui? Não pode não, não pode não. Mas eu não gosto de palavrão aqui não. Os caras entregam o jogo lá, o zagueiro entrega o jogo, tu vem entrevistar a mim. Essa é uma coisa. E depois, quando ele foi convocado para a seleção, que eu dei a notícia, né? Ele pegou em São Januário, teve um outro jogo que eu fui entrevistar, ele estava perdendo o Vasco, ele veio, me distratou, me mandou para aquele lugar, aí eu falei assim, com a câmera na apontada, falei, mostra ali, mostra o Edmundo. Isso aí, falei assim mesmo, isso aí vai representar a camisa do Brasil. Quando ele ouviu isso, já estava saindo os seguranças, ele ouviu, partiu para cima de mim para me agredir, tiveram que separar, uma confusão. E ele falou, vindo para cima de mim, eu dizendo, pode vir me bater. Isso aí, tá todo o Brasil vendo você vai vestir a camisa da seleção, cara como esse vai vestir. Então tive muito problema com o Edmundo, mas depois fiquei amigo dele quando ele foi ser comentarista. É bacana. Ele era da Fox, depois foi pra ESPN. E nós fizemos um programa juntos durante a pandemia. Nós fizemos um programa juntos. E é bacana, porque assim, esse negócio de ressentimento não leva a nada. Eu procuro não guardar.